Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. E nesse mês de janeiro, nós estamos trazendo para vocês muitos bombeiros e outros colaboradores que fazem o trabalho de prevenção em represas e nas praias do estado de São Paulo. Hoje, especialmente, fazendo mais uma visita para nós, temos aqui a Tenente Fernanda, comandante da Aquática da Guarapiranga, e ela trouxe para nós a Gabriela. Toca aqui, Gabriela. Famosa Gabriela. Foi muito comentada aí no episódio anterior, né? Guarda-vida temporária, primeira colocada do curso. Olha só. Orgulho. Sejam bem-vindos. Uma palavra aí para o nosso pessoal. Fala aí, Gabi. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Gabriela, né? Eu tenho 27 anos, eu sou formada em Letras pela Universidade de Cruzeiro do Sul e estou cursando Educação Física, sou praticante de parkour há 6 anos, sou ciclista, gosto de correr, gosto de nadar e agora sou GVTD também. Então, estou lá no quarto GB com a Tenente Fernanda e toda a equipe. É uma mulher do esporte, hein? Caramba! E aí? Dá aula pra gente lá. Dá aula pro pessoal? Deixou a rapaziada, né? No chinelo lá. De natação. Deixou a rapaziada no chinelo lá. Primeira colocada. Estamos aí, né? Mulher, primeira colocada. Orgulho mesmo. Prazer retornar aqui, comanda. Sempre é muito bom ser recebida aí pelo senhor. Como a gente já tinha conversado, né? Sempre de portas abertas pro quarto GB. O quarto GB tem camarote aqui no 193 BombaCast. Precisamos começar o Cabelo. Precisa trazer o terceiro, o primeiro, o segundo. Tem que chamar a turma de lá também, né? Eles não têm represa. Eles não têm represa. Tem o pessoal do oitavo. O oitavo tem represa. Vamos trazer o pessoal do oitavo GB aí. Grande parte da Billings lá também tá na área do oitavo. Mas, caramba, Gabi... Letras, Educação Física, Parkour, professor de natação, guarda-vida, primeira colocada do curso. Caramba, hein? Como é que você... Fala pra mim, como é que você chegou nisso daí? Eu quero saber o que te levou a ser um guarda-vida temporário. Olha, foi uma coisa um pouco aleatória, eu diria, mas assim como todas as outras, né? Que eu gosto muito de praticar esporte, sempre gostei. O meu esporte preferido e o que eu mais trabalhei até hoje foi o parkour. E na ideologia do parkour, a gente tem um lema, né? Que é ser forte para ser útil. Então, a gente treina com uma utilidade. Que legal. E eu gosto muito de atividades que me proporcionam exatamente isso. Ver uma utilidade em todo o treino que eu faço como prazer. No caso de ser guarda-vidas, é exatamente isso. A gente fez um treinamento de 3 semanas, que é exaustivo, te coloca muitas vezes no seu limite, mas para fazer o seu corpo e a sua mente estar preparado para aquilo especificamente. Então, eu encontrei ali uma oportunidade, mais uma, de fazer o que eu amo, atrelado a trabalhar também, que a gente precisa ganhar dinheiro nessa vida. Tava fazendo uns parkour por aí, deu um salto, abriu um paraquedas, caiu, guarda-vida temporária, é agora. Exatamente. Graças a Deus, né? Estamos muito bem representadas. Se destacou mesmo no curso, Fernanda? Se destacou. A Gabriela, inclusive, os próprios companheiros dela lá costumam falar que é aquela mulher que vai fazer a flexão, não a maioria, né? Mas boa parte da efetivo feminino já vai com o joelho no chão. Ela não, né? Já ia até o limite. Quando não aguentava mais, aí mesmo assim ficava lá, né? Ficava lá na isometria. Excelente. Tentando ter ser o mais próximo possível, né? Sem benefícios. Tava escutando aí nos bastidores, Fernanda, que você era surfista. Isso. Você era surfista? Era surfista. Minha adolescência, praticamente minha adolescência Mas esse negócio de surfista não combina muito com militarismo, né? Como é que aconteceu combina. Isso daí, hein? É esporte, né? É mais um esporte. Na minha adolescência eu sempre gostei muito de mar. Então, e muito de esporte também.
Então, quando eu fiz 13 anos, já ganhei uma prancha, pedi uma prancha, né, de presente de aniversário pro meu pai, e aí dali eu já comecei a surfar. Fiz várias amizades, sempre participei de alguns campeonatos, e era a minha rendinha, né, minha mesada. Então eu ia aos finais de semana lá pro litoral, participava de campeonato, ganhava um troco, um troquinho, uns R$100 era o prêmio, mais um kit com camiseta, algumas roupas lá, né? E também produtos para prancha ali, parafina, leste. E ali eu não me iludi, né? Foi um período muito bom da minha vida, mas eu foquei bastante, né? Achei que eu realmente seria uma surfista profissional. Mas acabou, o mundo dá voltas, né? No Havaí. Queria, sonhava com isso. Mas aí, Deus tinha outros planos, né? Acabei engravidando aos 17 anos. E aí tomamos alguns rumos aí diferentes. A vida puxa, né? A gente tem os nossos planos, né? Tem o nosso planejamento e Deus tem os desígnios deles, né? A gente vai numa direção. Mas olha, pelo jeito são duas mulheres do esporte aqui, né? Você, surfista, daqui a pouco você vai falar também dos campeonatos que você ganhou aí de futebol. Olha, uma mulher que joga futebol, é campeã internacional de futebol de campo ou futebol de salão? Futebol de salão. Futebol de salão. O time, ele foi campeão mundial, né? Nessa vez que o time que ganhou o primeiro lugar, eu estava na academia, não fui liberada, então não participei. Mas a gente já chegou sempre tendo algum pódio ali, né? Junto com a capitão Caroline, que hoje está na escola de sargentos, que tomava frente lá, tem família lá na Holanda. Então, tive a oportunidade, um exemplo muito bom, que eu sigo aí, ela como comandante também, que conseguiu montar o time. Essa força de vontade não é fácil, nesse sentido de esporte, uma mulher tentar montar um time, convencer o comandante que a gente joga bola e que realmente a gente traria um resultado, uma visibilidade, e também incentivaria outras pessoas a fazer esporte, que isso é muito importante para a nossa profissão, né? Sempre estar preparado fisicamente. Então, tive a oportunidade de ir lá para a Holanda durante 3 anos seguidos, foi 2014, 15 e 16, com a capitão Caroline e tenente Bianca também, que atualmente está no Choque. Time excepcional e uma experiência que te leva para a vida inteira, né? Viajar já é bom, sou viciada em viajar, agora viajar... Quem não né? Com 15 Quem amigas... não é? Viajar e ainda com 15 com a galera, viajar muito bom. Com a galera. Experiência que eu indico aí para todas que tiverem a oportunidade. Ah, legal. Seleção de futebol de salão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Isso. Inclui oficiais femininas que são do bombeiro e da polícia, policiamento. E do policiamento. Esse ano, comando, a gente montou um time do bombeiro para participar do campeonato organizado pela Escola de Educação Física da polícia. Então, esse time do bombeiro nós montamos meio que de última hora, né? Inclusive, para os próximos anos, vamos abrir aí as portas para mais voluntárias. E participamos desse campeonato, tivemos o prazer de levantar a taça, né? Então, o título atualmente aí é do Corpo de Bombeiros. Do time do Corpo de Bombeiros. Time do Corpo de Bombeiros. Com todo respeito, né? É outro nível. E aí, Gabi, tinha mais alguma menina nessa turma de guarda-vidas ou é só você? Tem mais 2 meninas, tem a Priscila e a Luciana. A Luciana, inclusive, fez o tempo mais rápido na prova do TAF, né? O primeiro que a gente fez. Na natação? Pra ser a primeira prova que a gente faz pra passar pra seleção e etc. Ela foi a primeira. Ela nada muito bem. No TAF a gente fez, no final, né, do curso, a gente fez um TAF. Então, em média, os 12 minutos, para o senhor ter ideia, os 12 minutos pro Corpo de Bombeiros, né, nosso TAF do bombeiro, são 600 metros. Então, se 600 metros. Se nadar 600 metros em 12 minutos, é o 10. Ela fez quase 800.
Então, em 12 minutos. Em 12 minutos. Então a menina nada bem. Nossa, nasceu na água. Nasceu na Mas, tem infelizmente, ainda tem poucas meninas. Né? Tem mais do que tinha tempos atrás, eu acredito, mas Sim. ainda eu acredito ser um número muito reduzido, tendo em vista a quantidade de homem que tem, né? Mas você acha que é uma atividade que é mais procurada por homens do que por mulheres? Ou na seleção estava mais ou menos equilibrado isso? Eu acredito que é uma coisa mais social da visão que a mulher tem muitas vezes pelo que é ensinado pra gente. Então, muitas meninas até querem, mas elas acreditam que pelas coisas que elas ouvem, não é um ambiente para elas. Então, não é uma falta de ter portas abertas, porque lá não tinha nenhum pré-requisito ser homem e etc. Mas muitas meninas, amigas minhas e pessoas que eu conheço, assim, que eu converso em projetos sociais direcionados a mulheres, sempre falam que acham que não é um ambiente pra mim. É um pouco Acho que cultural, né? É, justamente isso. Assim, não acho que seja pra mulher. Mas assim, você constatou que isso aí não tem muito a ver, né? Total, não tem nada a ver ali. É todo mundo, habilidade individual. Como que é o ambiente? Conta pra quem tá nos ouvindo aí, né? Lá no Isso, LGBT? o ambiente do curso, dos guarda-vidas temporários, junto com os militares. Em relação a ser mulher, é super tranquilo. Eu converso muito com meu pai sobre ambientes militares. O meu pai foi da Agulhas Negras e ele tem uma admiração muito grande pela criação militar e etc. E ele sempre me disse que na vida, fora do meio militar, a gente não sai do mesmo lugar. O ponto de partida meu vai ser diferente da Fernanda e etc. E que lá dentro todo mundo sai do zero. Então, a gente tem que fazer uma meritocracia ali, você tem que fazer por merecer. Lá dentro, de fato, é assim. Eu não tenho nenhum privilégio por ser mulher, nem tenho nenhuma diferença ali por conta disso. E em relação a outras coisas, eu particularmente amo o ambiente em que eu posso treinar, né? Amo lugares que me colocam no meu limite, tiram da zona de conforto, porque por mais que a gente se coloque em situações que são difíceis, a gente nunca vai se colocar tanto nessa situação porque a gente gosta de conforto. E ali é um ambiente que constantemente eu faço coisas que eu não faria por vontade própria e depois eu começo a aprender a amar fazer aquilo. Isso é uma coisa que a gente percebe, né? Fora do Brasil, o voluntariado ele é muito mais intenso. Aqui no Brasil, o nível de voluntariedade das pessoas, de adesão a serviços públicos, né? É muito pequeno fora da questão de concurso público, né? E vocês estão numa faixa intermediária, né? O guarda-vida temporário é como se fosse um bombeiro voluntário, né? Não tem muita diferença. Se nós tivéssemos um voluntário aqui no Brasil, né? Faria um curso de capacitação, faria um contrato temporário por um período, depois teria que fazer o recredenciamento, como acontece fora do Brasil, né? Mas aqui no Brasil a gente tem pouca adesão, né? E isso a gente vê, né? Até daqui a pouco você vai falar dos teus trabalhos com esse tipo de serviço, né? Você já mencionou, mas a gente vê que você vai numa creche, você vai num asilo, vai num orfanato, né? O número de pessoas que realmente estão se dedicando voluntariamente ali é muito pequeno, né? E é um voluntariado de baixo comprometimento. Agora, quando a gente fala de voluntariado nos serviços de bombeiro, nós estamos falando do voluntariado de mais profundo comprometimento que existe. Porque você está expondo a sua vida, né? Você está indo além do seu limite. Você está incorporando aquele sentido de missão, de colocar algo acima de você, né? Não é pelo que eu ganho, né? Mas é pelo amor a uma causa, pelo devotamento à vida alheia, né? E isso realmente é algo que na cultura brasileira ainda é muito escasso, né? Então, parabéns aí né, até pelo nível de cidadania que você apresenta, né? Você e os seus colegas, né, guarda-vidas também, é algo pouco comum aqui no nosso país, né? E você estava falando que você também se envolve com trabalhos de atendimento a mulheres, é isso? Eu fiz alguns projetos dentro da comunidade de parkour voltados às mulheres. Então, eu fiz projetos em vídeo e também organizava o encontro feminino que acontece em São Paulo todo ano.
Aí eu acabei também, teve uma situação um pouco desagradável que aconteceu, não sei se vocês chegou ao conhecimento. Teve um meme que viralizou de parkour, que era uma amiga minha, inclusive, treinando, e virou o meme do parkour Taubaté. E na época muitas pessoas compartilhavam, faziam chacota, minha amiga acabou sendo até perseguida, teve que fechar Instagram, fechar redes sociais. E eu fui chamada na Fátima Bernardes para ter a oportunidade justamente de falar sobre e mostrar que o parkour é uma atividade para todas as pessoas. A partir daí eu já comecei a fazer mais projetos voltados sempre à mulher dentro da prática para mostrar que a gente pode treinar não só parkour, mas o que a gente quiser, né? E que conscientizar também as pessoas ao meu redor. Eu tenho a conta do Instagram, sempre foi voltada ao parkour e sempre falando mais disso para que as pessoas soubessem que não era uma postura muito legal a gente, não só em questão do feminino, mas também tirar sarro das pessoas que estão tentando iniciar uma modalidade, iniciar uma área que elas gostam muito, simplesmente porque você acha que ela não devia estar ali, entende? Então foi nesse caminho que eu fiz Da onde vem projetos. esse nome, parkour? Parkour é percurso, na verdade. Percurso. Ele vem da França e a origem é de um treinamento militar também. Certo. Então, ele foi adaptado para você praticar na rua, com obstáculos urbanos. E a ideia principal sempre foi você ter um pouco de agilidade, força, conseguir ultrapassar todos os obstáculos, ao mesmo tempo que treina a parte psicológica, do medo, adaptação. Essa parte do militarismo de, tá chovendo, eu vou treinar mesmo assim. Tô sem tênis, eu vou treinar mesmo assim. Tô com frio, eu tô com fome, eu tô com medo. Como é que eu faço para ultrapassar isso? O obstáculo que a gente ultrapassa, ele é muito mais do que físico. Então, é uma superação individual para cada pessoa que treina. E acontece muito acidente, Gabi? Acontece, assim, existem estudos, né, sobre esportes em que o esporte que tem mais lesão é o futebol. Então, mesmo que inclua esses esportes radicais. E eu acredito que por conta de ser radical, né, de você colocar a sua vida muito mais em risco ali, você toma muito mais cuidado. Mas a gente não tá livre de se machucar. Você vai se machucar jogando futebol, você vai se machucar em casa, você vai se machucar na rua. E é uma modalidade que vai te colocar um pouquinho mais em risco pelas situações que você pode estar. Mas eu, particularmente, nunca tive nenhuma lesão séria, além das lesões normais, de dar uma batida, um roxo aqui, uma canela um pouquinho aberta, que depois acontece. de um tempo vira normal, Vira né? normal, Vira assim, normal. a mão aberta, fica com a mão com calo. Praticante de parkour que não tem isso é porque não pratica parkour. Não pratica, a gente vai cair, isso com certeza, mas é só você acostumar que faz parte do processo. Acho que é a mesma questão dos nossos treinos lá, essas 3 semanas de treinamento, que era, você vai ficar com frio, você vai beber água da represa, você vai ficar com uma virose, você vai ficar com dor de cabeça, porque você tá embaixo do sol faz tempo, mas Mentira. vai dar tudo certo. Não fala. Mas é legal, Abafa o caso, ano que abafa o vem. caso. vale a pena. Não conta aí que a gente vai precisar de um guarda-vida da temporada ano que vem Ano que também. vem. Mas vale a pena, digo por vontade. Olha, o período que eu mais gostei foi o treinamento. Assim, quando acabou o treinamento eu falei, caramba, não queria que tivesse acabado. E isso é na carreira militar inteira, tanto no curso de formação de soldado, como na academia do Barro Branco. A gente não quer passar de novo, né? A gente fala, né? Muitos falam, na academia eu não piso de novo. Mas são recordações que ficam realmente no coração e algumas lesões também, né? Então é muito bom. Esse treinamento que eles fizeram, a gente tentou não levar ao limite, né, extremo, mas a gente tentou mostrar para eles que realmente eles são capazes de muito mais do que eles realmente pensavam, né? No TAF deles, muitos tiveram dificuldade de nadar os 200 metros e eles terminaram o curso, esse curso intensivo, nadando pelo menos uns 5 quilômetros. Então, isso somente no TAF. Em 20 dias. Em 20 dias. Então, Em 20 dias de treinamento. e fazendo e rebocando, e isso é um exercício atrás do outro. Eles tiveram que realmente buscar a camiseta deles, o uniforme deles, né? Lá no Guarapiranga a gente tem um tanque de mergulho de 6 metros de profundidade. Então, o último exercício, né, que seria a cereja do bolo, nós colocamos com carinho lá o uniforme deles, aí eles desciam lá no tanque, muitos nunca tinha entrado numa piscina tão funda, né, então tinha que ir lá e pegar
uniforme e todos fizeram. Mas tinha que se Muito vestir bom. debaixo d'água também? Aí não, aí Não chegou nesse Calma, ponto, né? ano que vem. Calma, Aí não ano dá que vem. ideia. Não, tem que fazer fazer uma graduação. Não, no curso de mergulho tem, né? Aí. No curso de mergulho tem o teste do tanque, né? Antes Tem de ir pro equipagem, né? check-out, né? Antes de ir pro check-out, aqui no Bombeiro a gente faz isso, né? Claro que nos cursos aí fora não, né? Mas deixa lá embaixo, né? Cilindro desconectado das mangueiras, lastro, máscara, nadadeira. Acho que o neoprene não, né? O neoprene não dá. E o mergulhador tem que descer na apneia e vendado, né? E lá embaixo ele vai tateando, acha o cilindro, começa a mamar no cilindro. Aí né? acha uma nadadeira. Aí né? acha uma nadadeira tal. Aí o instrutor muito amigo, às vezes põe um cilindro sem ar lá embaixo, né? O cara acha lá desesperado, acha não sai ar nenhum, né? Aí, pra testar o psicológico, né? E não pode subir. Se subiu, tá fora do curso. Né? Não pode subir. Mas é possível. Você nem imaginava que podia acontecer um negócio desse, né? Não, eu vou ser sincera, eu não achei que ia ser do jeito que foi. Eu fui, assim, total sem pesquisar, inclusive, falei, vou botar a cara, tudo que eu faço normalmente é assim. Eu falo, olha lá, gostei, eu vou. E Ela vou. puxou a cordinha, puf, Eu caio, cheguei de paraquedas. paraquedas outra E vez. quando começou, eu falei, inimaginável o pouco tempo que eles vão ter pra me preparar pra isso. Então, como vai ser? Aí eu vi na pele, que foi muito bom, mas também não é algo pra quem não tá preparado pra viver isso. Acho que assim, tudo bem a gente não ter um preparo físico específico, porque é algo muito específico pra gente que não tá lá todo dia, mas ao mesmo tempo você tem que se preparar e falar, tá, eu vou levar muito tapa aqui, mas depois eu vou estar bem. Mas tem que estar com essa cabeça firme, E se senão... sentir segura pra fazer um salvamento, né? Exatamente. Porque se a pessoa for morrendo nos 200 metros, isso também não quer dizer nada, né? Uma pessoa que nada numa piscina não quer dizer que ela vai ser um mau socorrista numa represa. Enfim, né? Isso não quer dizer nada, né? Então... Não, mas agora, você já tinha, né? Você é professor de educação física, né? Tem essa atividade parkour que é uma atividade que exige, né? Condicionamento físico, né? Então, acredito que você teve um pouco mais de facilidade, pelo menos, na sua condição física para enfrentar o desafio do curso, né? Ah, não, isso com certeza, ter esse preparo me ajudou muito, mas existem coisas que a gente não tem muito como você já ter se preparado. Eu sofri muito com frio, muito. Se tinha alguém tremendo, era eu, sempre. Inclusive, acho que assim, o dia da prova eu sobrevivi porque meus amigos me abraçaram e eu fiquei no meio. Porque se não fosse isso, eu ia ter sofrido demais. Porque há uma semana, 2 semanas atrás, falou aqui para nós o Vinícius, né? Filho da Tenente Fernanda, que emagreceu 8 quilos durante o curso. Eu acho que não tinha onde emagrecer 8 quilos aí, né? O meu problema é ganhar. Então, no começo, eu chegava em casa, minha mãe já vinha com um prato, porque eu chegava destruída, né? Chegava em casa, eu gosto de pedalar, então eu ia de bicicleta, dá 60 quilômetros no total. Caramba, Iron Man pra essa menina é fichinha, né? Aí eu já chegava destruída, queria dormir, minha mãe, não, filha, vem cá com o prato de comida. Porque se dependesse de mim, eu chegava, dormia e acordar já pra ir embora. Acordar cedo e já pedalar e ir lá fazer o treino de novo. Nossa. Então eu tive muita ajuda da minha mãe pra conseguir chegar inteira. Porque eu perco muito peso fácil. E não perdi. Não ganhei. Não ganhou. Mas conseguiu manter. Consegui manter. Mas olha, foi difícil. Precisa ver o que essa mãe coloca no prato de comida lá pra Então, conseguir. Cara, e pra ajudar eu não como carne. Pra eu Então, não comer, né? Aí é só no resto, achando proteína onde dá e comendo muito. Mas a turma então apoiou bastante você. Demais. Acho que vários momentos a gente, sei lá, eu tava correndo, tava nadando, tava com frio, vinha alguém e falava assim, calma que vai acabar. Aí eu falava, putz, se o meu amigo tá aguentando, eu vou me inspirar nele. E eu percebia também que assim, a gente fica cangado, né?
E às vezes eu via o meu canga tremendo. Aí Quem eu que falava, era o seu meu, canga? é o Gustavo. Ai, Gustavo tá agora, né, na Obrigado, outra Gustavo, equipe. pelo seu apoio aí. Exato, muito obrigada, me ajudou. Eu via ele tremendo e pensava, se eu começar a tremer também, talvez isso vai desestabilizar ele. Ele vai ficar pior, eu vou ficar pior porque ele tá tremendo. Então eu vou segurar. O máximo que eu conseguir, vou falar com ele como se eu não estivesse com frio. De, tá tudo bem, a gente vai aguentar. E por dentro eu tava assim, socorro, eu quero tremer pra aquecer meu corpo. Isso é quase heróico. Cara, mas essa questão do canga, inclusive, eu achei incrível porque a gente se apoiou muito, né? E foi assim, aleatório. Eu não conhecia ninguém. E falaram, ó, aquele ali é seu canga agora, o Gustavo. Você vai fazer o resto do treinamento com ele. Um cara que eu não conhecia, não tinha nada em comum. Ele é mais novo, eu tenho 27, acho que ele tá com 18, 19 anos. E eu fui e agarrei, porque, é o cara que vai me ajudar aqui. Ele me agarrou e falou, não, você que vai me ajudar também. E aí foi o resto do curso a gente se botando pra frente. Quando eu tava caindo, ele ia lá, não, Gabi, vamos até o final. E ele a mesma coisa. E eu, particularmente, gostei muito da ideia de ser um homem, né? De não me cangar com uma menina, pra justamente a gente lidar com isso também. Pô, ele é mais forte que eu, ele é maior que eu vou ter que carregar ele, ao mesmo tempo que ele vai ter que aprender a me carregar, ele vai ter que pensar como você vai socorrer uma mulher, onde você vai colocar a sua mão, como você vai abordar. E ele me teve ali pra ter uma prática um pouco mais viva, né? Do que seria na hora de ele socorrer uma mulher de fato. Então, eu achei muito bom, inclusive, essa ideia. Como que é a rotina do curso? Assim, tipo, um dia. Como é que passa um dia de curso? Como que é isso? Dependia muito da equipe, né? E eles planejam mais ou menos o que a gente vai ter. Mas, assim, tinha dia que era um pouco mais frenético, que a gente Começa chegava... que horas, mais ou menos? Começa às 8. Então tem que chegar 7. umas 7. Pra sair de bicicleta tem que acordar às 4. Vou andar 30 km de bicicleta. Mas a gente chegava... Foi tranquilo, né? Foi ótimo. Se tivesse difícil, ela ia pegar um ônibus. Não, de verdade, eu também pensei isso, assim, pô, como eu tô sobrevivendo, eu vou de bike. Eu sempre penso assim, se tá tranquilo, eu vou de bicicleta, pra onde for. Mas a gente chegava às 8, tomava um café da manhã, sempre tinha uma conversa, dependendo do momento, tem as aulas teóricas, né? Mas assim, é uma diversidade incrível. Tem muita matéria teórica esse curso? Não. Tem, mas eu acho que a gente até conversou sobre isso, né? Que teve muita prática, e isso é muito bom, porque embora a teoria seja muito importante, a gente vai lidar com uma coisa que a gente não tem costume, né? Que é lidar com salvamento, principalmente. E... logo de cara, a gente tem 3 semanas para se adaptar ali. Então, a gente teve muita prática. Acho que até a gente priorizou, né? Quando tinha chuva, por exemplo, não dava para sair. Então, a gente ia lá e fazia um treinamento dentro da sala de aula, para falar de APH, para tentar fazer nó em corda, etc. E aí, normalmente, quando tava um solzinho, não precisava nem estar sol, né? Normalmente, quando não tava chovendo, a gente saía e já ia nadar, ia fazer muito físico, muito preparo físico. A gente paga, né? Todas as coisas erradas que a gente faz, a gente paga, toma flexão. Então, a gente fez muito treinamento físico, muita parte prática. E aí, dependia, assim, uma pausinha pra respirar, comer, e depois voltava só pauleira. Mas era bom. É puxado, então. É puxado. É puxado, né? Mas faz sentido, né? Mas assim, no teórico que tem cabos e nós, na minha época a gente falava cabos e nós, agora é corda, né? Não, assim, o jeito civil de falar é corda. Eles aprenderam alguns nós, né? Poucos nós, na verdade, os necessários para auxiliar em amarrar a embarcação, para que ela não fique à deriva. Então chegou no pier ali, eles já descem, sabem fazer o nó, que não saia, né? Que aliás é uma novidade no curso, né? Essa capacitação deles para embarcação, né? Isso, nos outros anos, né, nos anos passados, eles eram proibidos de ser tripulantes de embarcação. Esse ano houve uma alteração no edital, tanto no horário de serviço deles, né? Então esse ano eles podem fazer o 12x36 e também pode trabalhar tripulados em embarcação, que ajuda bastante a gente, principalmente que é algo peculiar ali das represas, né? Devido à sua extensão, fica muito difícil a gente contratar um GVTD no serviço para trabalhar 6 horas por dia e a gente ter que... ele chega, tem que colocar a embarcação na água, tem que fazer higienização, tem que levá-los até uma praia
E aí ficar o tempo, aí demora muito. A logística é muito complicada, muito né? complicado. Esse ano eles já conseguem tripular, já conseguem E aí, fazer mais prevenções. no teórico, então teve essa parte de cordas, de nós, APH, que a Gabi falou, né? Atendimento pré-hospitalar, mas mais voltado para afogamento. Sim. E Sim, fora afogamento. isso, tem alguma outra matéria teórica? Teórica, Não, acho sei, que né? não. Salvamento de- Acho que foi mais esse foco. Que é o níveis- APH, né? Que seriam É. os graus de afogamento, né? Que eles entraram um pouquinho, mas pouca coisa. Não muito Aprofundando. técnico, né? Porque eles não o foco nosso é capacitá-los para que eles façam o salvamento simples ali na represa. Conseguir identificar o afogado. Então, a nossa ideia foi ser o mais prático possível. Né? E principalmente para tirar essa dificuldade que eles tinham no TAF, que é a água. Então, que corria o risco até deles virarem uma vítima na hora de salvar alguém. Claro. Então, como a gente tem pouco tempo, esse pouco tempo a gente priorizou nessas aulas práticas. E você está segura agora, Gabi? Se tiver que pegar, mergulhar lá para salvar um afogado, alguém que está lá se debatendo, já está desesperado, e aí? Com certeza. A primeira coisa que, quando eu contei pro meu pai que eu ia fazer o curso, ele me falou assim, filha, olha, não morre. Foi a única coisa que ele me falou. E aí, depois de um tempo, fui conversar com ele, ele falou, ai, meu, afogamento, a galera morre tentando ajudar. Eu falei, pai, eu vou trabalhar com isso, eu não vou chegar lá e salvar a pessoa. A gente vai passar um período estudando e treinando especificamente para isso. E se eu não me sentir segura, eu não vou fazer isso, porque eu vou colocar a minha vida e a da pessoa. A gente vai perder 2 vidas. Então, fica tranquilo. E aí, no término, no dia da prova, eu olhei e falei, cara, eu me sinto muito segura pra fazer isso, porque tudo que eu tinha de dúvida foi sanado. E eu sou a pessoa chata que fica perguntando, eu não entendi isso aqui, mas é isso ou é aquilo? Então, eu perguntei até olhar e falar, ok, agora eu sei o que eu preciso fazer. Então, com certeza, eu não sei como eles fazem isso, mas com um período tão curto, eles me fizeram me sentir muito segura pra uma parada que eu nunca fiz. Acho que é o treinamento full time, né? Não é que nem um curso de mergulho que alguém vai fazer para ficar vendo peixe colorido, né? Exato. Vai lá, faz 2 horas à noite, né? Dentro da sua rotina normal, né? Vocês entraram numa imersão, né? Literalmente ficaram ali numa imersão. E um ambiente militar ainda, né? É. Então, inclusive, algumas matérias foram até referente à nossa instituição, né? Como eles são equiparados aí conosco, né? Então, tiveram que saber algumas regras, como que nosso comportamento, hierarquia, justamente para que eles tenham, então eles sempre vão se reportar ao cabo, o cabo se reporta ao sargento, e para seguir uma hierarquia. O guarda-vida por tempo determinado, ele está equiparado ao soldado. Isso, ele sempre se reporta ao soldado. Qualquer solicitação dele, ele vai pedir primeiro para o soldado, que vai tentar avaliar o soldado ou o cabo, né? Quem tiver ali cangado com eles. Eles sempre vão trabalhar sendo supervisionados por algum bombeiro militar. Então, hoje ela está com o Peixoto, por exemplo, que é um bombeiro nosso lá. Então, ela se reporta para ele e caso haja necessidade, ele passa essa solicitação, qualquer eventualidade, ele passa pro sargento. O sargento não conseguindo resolver, aí ele passa para mim. E assim, tem regulamento disciplinar? Fica preso? Como é que é a história aí? Como é que funciona o regulamento disciplinar do guarda-vida temporário? Na verdade, eles têm a conduta deles, né? Caso seja incompatível com a função, né? Ou crime, ou se for dentro do quartel, com certeza seria crime militar. Mas aí a gente avalia e tenta ver se é possível, se é compatível ou não com a função. Não sendo compatível, a gente tem a autonomia, né, a competência de desligá-los também. Tá. Quer dizer, normalmente a gente paga flexão pelas coisas for erradas. mal. Não fica preso, mas paga regulamento. Flexão é tranquila. Chegou atrasado, É um bônus. 50 flexões. Exatamente. Ato de desrespeito, 100 flexões. Pro coleguinha. E pra canga, né? Porque às vezes o seu canga não fica muito quieto, aí ele tem que pagar e você vai pagar junto. Então,
Né? Paguei bastante pelo meu canga. Valeu, canga, Gustavo. Ô, Gustavo, poxa vida. Bom, mas agora sim, pelo que você está me contando a sua história aí, você é uma pessoa muito ativa, tal, né? Mas eu queria saber como que os teus amigos e amigas estão vendo você agora como guarda-vida temporário, guarda-vida do Corpo de Bombeiros. Eles adoram as histórias, eles sempre perguntam, o que você fez hoje? Meu melhor amigo é todo dia, eu chego em casa e já tenho a mensagem dele, como foi o dia? Porque eles querem saber, assim, o que você fez? Mas você salvou alguém? Mas você treinou? Você passou frio? É sempre assim. E normalmente eles também falam, cara, você é louca, você é doida, porque você se colocou nessa situação e eu nunca estaria. Mas eles têm muita admiração, justamente por isso, por olhar e falar, por vontade própria, você olhar e falar, eu quero ir para um lugar que, não vou pelo dinheiro, eu vou sofrer, eu vou passar frio para salvar pessoas, porque eu quero. Vou passar por tudo isso, muita admiração. A gente teve em dezembro, né, foi ao ar em dezembro, a entrevista com o guarda-vida temporário do litoral. Né, o Cantareira. Foi um episódio muito legal, quem não assistiu pode acessar aí no nosso canal, né? Guarda-vida GVT Cantareira. Foi um episódio bem legal. E assim, foi o Palumbo que entrevistou, né? E ele perguntou o que te levou, né, a buscar isso. Não, fui eu que entrevistei. Fui eu que entrevistei. Eu perguntei para ele o que te levou a isso, né? Ele falou assim, olha, tem que ter vocação. Tem que ter vocação. Tem que querer aquilo, não pelo salário, não pela camiseta, né, não pelo status, tem que querer fazer aquilo pelo próximo. Né? É uma coisa mais de missão mesmo. Né? Senão não vai, né? Senão a pessoa não adere, não aguenta, desiste no meio. Né? Você mesmo está falando aí, né? Quanta coisa você teve que superar para chegar aqui aonde você está. Né? Nesse ponto já prestando serviço como guarda-vida. Né? É que é uma coisa muito diferente do comum, né, da nossa vida. Você vai trabalhar, normalmente você já tem uma rotina, normalmente essa rotina é mais ou menos você ficar sentado ou pouco tempo em pé, fazendo a mesma coisa toda hora, e aí você chega num lugar que é completamente diferente. Cada dia a gente fazia uma atividade diferente. E mesmo agora, né, que a gente está lá ativamente na represa, fazendo a prevenção, ainda assim você vai lidar com pessoas diferentes, com situações diferentes, com praias diferentes, com uma canga diferente. Então, é uma coisa muito mais dinâmica que eu acho que é um choque, às vezes, para a pessoa falar, putz, ainda vou passar por tudo isso por amor? Não por dinheiro, mas é exatamente isso. Você quer estar ali. E assim, você, entre outras coisas, é uma educadora, né? Se formou em letras, está fazendo faculdade de educação física. Você entende que tem conexão essa questão de preservação, prevenção da vida nessa atividade aquática com educação do povo? Com certeza. Eu até depois me questionei muito, estando ali fazendo a prevenção, olhei e falei, caramba, tem coisas que são tão básicas que eu não sabia e eu me coloquei em risco em muitos momentos porque eu não sabia que risco era esse. E a educação tá ali, em você falar para a pessoa, olha, existe isso, isso e isso que você precisa prestar atenção na sua vida, senão você pode morrer, você pode colocar outras pessoas em risco, coisas básicas. Até conversei muito com meus amigos de APH básico, todo mundo devia ter. Porque pode acontecer alguma coisa do seu lado e uma ação pequena vai salvar a vida dessa pessoa. E tá na mão do educador fazer isso, né? A gente teve muitas aulas nesse curso. E as pessoas foram sempre muito didáticas com a gente. E sempre muito diretas. Olha, você precisa aprender isso, você precisa aprender aquilo. Você tá com deficiência em correr. Vamos correr desse jeito, corre assim em casa. Então, tudo é muito direcionado. E quem tem isso é quem estuda, né? Você sabe a importância de ensinar quando você estuda e vê o resultado que isso tem. Então, pra mim, isso tá sempre muito conectado. E eu agradeço, inclusive, demais de ter pessoas tão capacitadas lá, porque, cara, a coisa mais gostosa é você perguntar uma questão que você tá com dúvida, principalmente num trabalho que você tá cuidando de outras vidas, e as pessoas te responderem e você falar, nossa, ai, que bom, é isso, não tem mais dúvida. Não, assim, aqui no Brasil, mais uma deficiência, né?
existe uma deficiência muito grande em políticas públicas na área de segurança, políticas educacionais na área de segurança. Fora do Brasil é muito comum, né? Faz parte do currículo das escolas, né? Até a criancinha lá já tem aula de primeiros socorros, faz aqueles exercícios de evacuação da escola, né? Em caso de emergência, que nem passa pela cabeça da turma, e às vezes um conceito muito pequeno pode salvar uma vida, né? E algo que a gente precisa crescer ainda. Estamos engateando ainda, né? Mas a tendência é crescer, né, Rolando? O Corpo de Bombeiros, ele desenvolve um trabalho de educação pública nas escolas. Esse ano que terminou foram atendidas mais de 80 mil crianças do ensino fundamental e ensino médio, né? Vai um bombeiro, né, um integrante do Corpo de Bombeiros, ele vai na escola e ele tem lá 2, 3, 4 aulas, né, ensinando para as crianças primeiros socorros, prevenção de acidentes, prevenção de incêndios mesmo, e as crianças fazem alguns exercícios, não para elas se tornarem bombeiros mirins, né, que é uma coisa que tem por aí, é muito perigosa, né? Tem muitas iniciativas aí dos ditos bombeiros mirins que ensina a criança a virar um combatente, a entrar no meio do fogo para apagar um incêndio, né? Não pode fazer isso com uma criança, né? É proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, você expor a criança a qualquer tipo de risco, né? Mas o que o Corpo de Bombeiros faz não é isso. O Corpo de Bombeiros dá informações para que a criança evite o risco. Não, né? se coloque em risco, né? Lá no 4º GB, nós temos também 2 bombeiros educadores, né? Um na área do 1º S e outro no 2º S. Então lá com a gente, nós estamos com o Rocha, soldado Rocha, que atualmente faz esse projeto aí de bombeiro educador. Ali na área do 2º S, como a maior parte ali, grande parte ali é em torno da represa, então as escolas ali, ele também já leva também um efetivo da aquática, né, que atualmente é o Cabo Mascarenhas, então, que é enfermeiro também formado, ele vai junto e faz também toda essa parte de prevenção de afogamentos na escola. Olha que interessante, isso daí isso eu não sabia. Não sabia, porque isso é um plus aí do 4º GB, né? Sim. Especificamente ali da área das do 2º sub-GB da Guarapiranga. Da Guarapiranga. Então, o Cabo Mascarenhas, ele é o responsável, né, por levar todo esse conhecimento aí de... Ele acaba sendo um coeducador na área de prevenção de salvamento aquático. Sim. Tanto nas empresas também, nos clubes, sempre a gente tenta firmar alguns apoios, né, principalmente que a gente precisa, que nem o caso do ASBAC, né, onde foi realizado o treinamento deles, o clube. Então, quando tem a reunião, algum evento grande ali no clube, então ele também vai lá e faz uma palestra referente à prevenção de afogados. Bem legal, bem bacana o trabalho lá. E Gabi, você já pensou, já passou pela sua cabeça de seguir carreira na... Já tô inscrita, já. Já tá inscrita? Olha aí. Tá fazendo concurso para PM. Para PM. Pra soldado. Para soldado segunda classe, né? Segunda classe. Segunda classe. Ah, então você tá fazendo... Você é concorrente do Vinícius, que é... Somos colegas. Por enquanto. Tem bastante vagas. O Vinícius que passou aqui na semana passada, ele também tá prestando, né? Tava prestando. E... Vamos ver, né? Tô torcendo por vocês aí. Tá nas fases, né? Vamos ver. Acho que o seu pai tá torcendo lá, né? Toda vez que eu falo que eu tô fazendo alguma coisa meio militar, é todo dia que ele me liga. E aí, filha, tudo bem? E aí, como é que foi? Me conta um pouquinho mais. Ele adora reviver esses momentos da vida dele. Então, pra ele vai ser um sonho realizado. Olha só. Gabi, me diga uma coisa. Perguntei isso pros seus colegas quando eles vieram, né, na semana passada. Qual foi a matéria mais difícil desse curso para você? APH, com certeza. APH? Com certeza. Olha, falaram que foi fazer travessia, rebocar o afogado. Ninguém falou da parte teórica. Pra mim, eu tenho muita facilidade com esporte. Então, qualquer coisa que tenha a ver com força e técnica, eu tiro de letra.
Mas a parte de você sentar ali e ler exatamente tudo que você vai precisar fazer já é mais complicado pra mim, porque eu gosto de sair, não gosto de ficar sentada lendo. E acho que a tensão de você imaginar que no momento que você vai fazer aquilo, aquela pessoa já tá muito mal. Então você tem que ter uma atenção redobrada a todos esses passos. Não é simplesmente eu ir ali e fazer uma coisa super fácil pra mim. Vou puxar o cara e vou nadando. Pô, eu sei fazer isso. Agora, a pessoa tá morrendo na minha frente. Eu preciso pensar rápido, eu preciso lembrar de tudo que a gente estudou pra ter uma resposta efetiva e salvar aquela pessoa. Isso Quer dizer, a tua me preocupação deixou mais era tensa. reter todo aquele conhecimento, que não é pouco realmente, né? Bastante conhecimento. Pra na hora ali saber exatamente o que Reter eu e estar preciso fazer. capacitada para fazer um socorro. Legal, mas isso aí realmente é algo para se pensar, né? Eu acho que todo mundo, o nadar, o fazer um reboque de um afogado, né? O estar atento, né? À área de banho é uma coisa que vocês vão fazer todo dia, né? Agora, fazer um socorro, imobilizar uma pessoa que fraturou, fazer um estancamento de hemorragia, fazer uma ressuscitação cardiopulmonar é algo que vai acontecer uma vez, duas vezes, né? E aí precisa estar... E eu até relembrando acho que a tudo, pressão né? de pensar que talvez se chegou nessa hora é porque a minha prevenção falhou. Então, são duas coisas que vão me deixar um pouco tensa nesse momento. Não ter feito a prevenção correta, pode ser que não seja minha culpa, ou pode ser que seja, e ter que salvar a vida daquela pessoa na hora. Então, acho que foi as matérias que eu mais fiquei tensa e falei, meu, preciso ficar quieta, sentar a bunda na cadeira e prestar super atenção, porque eu não vou ter isso de novo. Só quando eu for ter isso de novo vai ser na prática. Então, mas sabe, tem um... Eu estudei um pouquinho de comportamento, eu sou analista comportamental, né? E tem 4 comportamentos básicos dos seres humanos, né? O executor, o comunicador, o planejador e o analista, né? Isso aí foi um estudo lá da década de 30 com o Wilton Maston, né, na Universidade de Harvard, em que ele estudou o comportamento das pessoas normais. Normalmente as pessoas, o pessoal da psiquiatria, da psicologia, estuda as doenças, né? As neuroses. Ele se dedicou a estudar o comportamento de pessoas que não têm neuroses, não têm deficiências do lobo frontal, etc., né? E ele chegou à conclusão de que todos os seres humanos possuem esses 4 traços no seu comportamento, né? Inclusive, naquela época, né, a editora Marvel pediu para ele idealizar um super-herói, né? Porque o estudo dele foi muito festejado. E ele idealizou a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é o ser humano que tem os 4 perfis completamente equilibrados. Tem um teste que a gente faz, foi um teste desenvolvido lá em Harvard, né? Que tem mais de 98% de acerto. E você faz esse teste, aí vai aparecer lá que você é 30% executor, 10% comunicador, 15% planejador e assim por diante, né? E a Mulher Maravilha é o ser humano que é 25% executor, 25% comunicador, 25% planejador e 25% analista. Eu tô achando que você é a Mulher Maravilha. Achamos, né? Olha só, olha, faz tempo que eu tô procurando uma Mulher Maravilha e acabei de encontrar. Mas vem cá, Gabi, teve algum momento que foi mais difícil nesse curso? O que eu mais sofri foi com frio. E teve um momento específico, teve um dia que a gente estava no Asbac, né, na piscina. E normalmente a gente passava muito tempo parado, ouvindo instrução. E por estar muito tempo parado na piscina gelada, a gente começava a esfriar. E nesse dia eu fiquei com muito frio, muito frio. Eu lembro que normalmente eu converso com todo mundo, eu tento brincar, a gente troca ideia geral pra dar uma desbaratinada e não ficar sofrendo tanto. E naquele dia eu fechei a cara, virei de costas, fiquei na bordinha da piscina, o corpo na piscina lá paradinha, só me concentrando. E até em certo momento eu comecei a ficar com dor no braço, de frio, não sabia o que estava acontecendo, fiquei tonta, saí. E aí precisei ficar uns 5 minutos do lado de fora, refletindo, pensando, meu, caramba, será que eu não vou aguentar? Eu quero aguentar, só que eu tenho as limitações do meu corpo. Também
Eu vou fazer o quê? E aí alguém chegou em mim e falou assim, Gabi, deixa eu te falar um negócio. Se você não tá com hipotermia, mas se você ficar com hipotermia, se você desmaiar lá no fundo, tem mais de 5 bombeiros aqui. Então vai lá, meu. Depois disso eu olhei e falei, gente, me joguei. Eu vou fazer qualquer coisa. Se eu desmaiar, se eu apagar, meu corpo não aguentar, eles me salvam. Aí eu fui até o fim do curso tranquila. Boa responsabilidade. Você deu, Eu botei a minha vida ali, ó. você deu aquele passo além da natureza. Você foi além da sua natureza. Isso é quase sobrenatural, né? É a Mulher Maravilha. É a Mulher Leia. É a Mulher Maravilha. Vamos aplicar o teste para ver? 25, vai dar. 25. Fernanda, para a gente fechar esse episódio, dá um recado pro pessoal dos perigos que a gente pode encontrar quando vai nadar numa represa. Bom, como foi dito, né, lá a gente está trabalhando na represa Guarapiranga e represa Billings. Nós fazemos a prevenção aí no total, juntando as duas represas, dá em torno de 153 km². Então é bastantes praias para a gente fazer a prevenção. Então o primeiro recado seria o quê? Vai curtir lá, vai curtir com a família, vai se banhar, né? Claro, ali próximo da represa tem um público que às vezes é somente aquela represa que eles têm para se divertir, né? O lazer deles é a represa. Então procure sempre um local ou uma praia que esteja guarnecida por guarda-vidas. Primeira dica, acho que é a mais importante e fundamental. Outra dica, as boias, elas, às vezes as crianças, inclusive, tem os pais, né? Toma boia, pode ficar lá. Só que as boias, elas dão uma falsa sensação de segurança. Por quê? Enfim, a criança ela pode se escorregar da boia e ela confia muito naquele equipamento. Ou a represa venta demais, acaba levando a boia embora também. E ali, quando a pessoa se dar conta, não somente a criança, quando a pessoa se dá conta, já não dá mais pé. E por mais que a gente tenha, né, eu sei nadar, a gente viu no nosso TAF, foram 200 inscritos e passaram 35. Por que se inscreveram? E sabia que o teste de aptidão física tinha natação. Então eles se inscreveram porque, não, eu sei nadar. Acreditavam que iam dar conta. E grande parte da população que frequenta a represa também tem o mesmo pensamento, eu sei nadar. Mas, como os números mostram, né, você achar que sabe nadar tá um pouco distante da realidade, né? Então, é claro, tem pessoas que realmente nadam, né, fazem travessias, mas não tentar acreditar tanto nisso e tentar respeitar o serviço ali do guarda-vidas. Outro ponto, né, as represas, elas têm o solo bastante irregular, então não é muito diferente das praias, né, do litoral. Então, que tem uma queda, a maioria delas, né, se não for de tombo, tem uma queda suave, né, é contínua. Só que na represa não, por ser um solo bastante irregular, né? Uma área inundada, aqui tá dando pé, se você der um passo para frente já não dá mais pé. E aí você não consegue voltar. Dependendo, né, do desespero da pessoa, né, do treinamento, não consegue voltar e acaba se afogando. Então, por hora, assim, seria esses recados. Isso daí é muito importante, né? As pessoas, às vezes, acontecem afogamentos, né? E o pessoal fala, puxa vida, mas estava rasinho aqui, né? E a pessoa sabe nadar, né? Mas acontece que se acontece dela estar andando ali, né? E vamos imaginar que aquela área que foi inundada antes era um barranco. Sim. Né? Era um barranco e tinha uma árvore ali, a pessoa pegou, afundou, ela até teria condições de subir se estivesse numa piscina, né? Só que ela afunda, na represa a visibilidade não é que nem numa piscina, a pessoa não enxerga quase nada, né? E ela vai começar a nadar achando que não tem nenhum obstáculo. E o que acontece? Ela fica presa num obstáculo lá embaixo. Então, a pessoa sabe nadar,
ela está perto de um ponto que dá pé, mas ela caiu numa outra área que, além de não dar pé, tem obstáculos, a pessoa fica enroscada lá e, infelizmente, é onde mais acontecem os acidentes, né? Sim, lá na represa, principalmente ali na Guarapiranga, né, tem muitas pessoas que fazem a prática de esportes náuticos com embarcação. Então a gente tem a vela, né, tem o pessoal com as motos aquáticas também que andam numa velocidade não tão compatível, né? Então, só também fica um recado aí, o respeito aí à velocidade, aos locais que tem banhistas também, que tem muitos acidentes com embarcação também lá. Atualmente, quem faz, o órgão competente aí para fazer a autuação ali é a Guarda Civil Metropolitana, que é conveniada, né, com a Marinha, que faz a fiscalização dessas embarcações. Tá certo. Mas aí tá aí dado o recado, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Gabi, também queria que você desse uma palavra final aí, de incentivo para a turma do ano que vem, né? Que já está pensando aqui de ser guarda-vida aí, olhando o seu exemplo. Dá um recado final para nossa turma. Assim, eu acho que é bom relembrar que não é só sofrimento, né? Embora eu falei muito sobre isso. E que é uma experiência incrível, né? Eu vou levar isso pro resto da minha vida pela questão de como eu vou enxergar cada situação que eu tô. A ideia de que eu consigo fazer muito mais coisas do que eu acredito, né? E isso a gente sai realizado. Acho que é um pensamento que todo mundo que passa sente. E eu acho que todo mundo tem que fazer. Não só isso, tem que ser GVT, tem que tentar prestar também a prova para PM, não tem que desistir, porque a gente às vezes vai receber um não, 2, 3, mas você tem que insistir, né? Principalmente mulheres, venham, não quero mais estar sozinha nesses ambientes. Sempre temos poucas, mas em geral eu acho que todo mundo devia vir. Que seja só pra ter experiência. Eu não gosto do meio militar. Meu, mas disso você vai gostar, eu tenho certeza. Esquece a parte que você acha que você conhece. Você vai ter uma experiência pro resto da sua vida. Muito bom. É isso aí, pessoal. 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Aqui, junto com a Tenente Fernanda, a guarda-vidas Gabi, tivemos uma excelente conversa aqui na Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Obrigado pela sua audiência, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal para que a gente possa levar essa mensagem para mais gente, para o Brasil inteiro, e possamos atuar nas finalidades da Fundação, que é a educação pública. Muito obrigado.